Você pode abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Eu estou usando aqui a NVI, a nova versão internacional. Marcos, capítulo 10, começando no versículo 35. Eu faço a leitura até o versículo 45, tá bem? Mesmo assentados como vocês estão, eu quero fazer a leitura da palavra de Deus. E encorajo você, se tem a Bíblia em papel, para abrir a sua Bíblia, ou aí no seu aparelho móvel, o que parece que hoje é a preferência da maioria, não é? Ter o texto, aliás, realmente traz muita facilidade, né? Você tem aí pelo menos umas 10 versões diferentes, e você pode mudar de versão apenas com 1 ou 2 toques. Isso é realmente uma facilidade muito grande para você ler a Bíblia, não é? Eu continuo usando a Bíblia papel, porque eu tenho algumas Bíblias, todas elas muito rabiscadas e muitas coisas que eu vou escrevendo, e então aquilo para mim é muito importante. Capítulo 10, Marcos, verso 35. Nisso Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele, ou seja, de Jesus, e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele, Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 apóstolos ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Verso 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quero repetir o versículo 45, que completa esta leitura. Palavra de Jesus: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual é o seu ideal de vida? Para o que você vive? Será que em algum momento esta indagação tem passado pela sua mente, pelo seu coração? Ideal de vida, poderíamos dizer que é o sonho que nós desejamos ver realizado, ver concretizado. Ideal pode ser traduzido como tudo aquilo a que nós aspiramos, que nós desejamos, que nós buscamos. O conjunto das nossas expectativas, aquilo que no dia a dia concentra os nossos esforços. E aí, instigado por esse texto, a gente pergunta: qual deve ser o ideal de vida de um cristão? O meu ideal de vida, o seu ideal de vida.
Nesta passagem, neste incidente, cujo registro aqui encontramos, e também no Evangelho de Mateus, onde o pedido é feito pela mãe deles, diferente daqui. Mas nesse episódio, a gente percebe Jesus tratando dessa questão de qual deve ser o nosso ideal de vida. E nesta passagem, Jesus estabelece um contraste entre o ideal de vida das pessoas do mundo, da sociedade sem Deus, o ideal de vida que deve caracterizar aqueles que fazem parte do reino. As pessoas do mundo, as pessoas que ainda estão sem Deus, elas estão em busca de poder, estão em busca de domínio, estão em busca de prestígio, estão em busca de honra. E aí Jesus olha para os seus discípulos e ele diz: entre vocês não será assim. Entre vocês não será assim. A gente olha essa passagem e a gente percebe que o reino de Deus, o ideal mais elevado que existe é o ideal de servir, de ser servo. Essa é a ideia muito clara aqui nesse texto. Queridos, nós todos sabemos, mas precisamos ser lembrados de que Jesus é o supremo exemplo de serviço. Ninguém jamais conseguiu superar o exemplo de Jesus. Ele é o paradigma que nós devemos seguir, que nós precisamos observar e precisamos procurar imitar. E aí no verso 45, que a gente repetiu, ele diz: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir. Isso é digno de nota, essas palavras, porque se alguém, algum dia, pudesse requerer ser servido, esse com certeza era Jesus. Por N razões, por N motivos. Há uma tradução que ao invés de nem mesmo, diz assim: até mesmo o Filho do Homem veio para servir. Isso significa, queridos, que não existe então um outro caminho. A época que nós vivemos é uma época de muitos senhores e de poucos servos. Existe uma mentalidade que governa o nosso mundo. E essa mentalidade é governar, mandar, exigir, suplantar, superar. Jesus volta e diz para nós agora: entre vocês não será assim. O maior ideal, o mais elevado sonho é ser servo. Como é que deve ser o nosso serviço no reino, já que servo, por natureza, é alguém que serve? 3 fatos nesse texto eu quero mencionar rapidamente. Primeiramente, o serviço no reino, ele deve ser humilde. O serviço no reino deve ser humilde. Isso, muito bom. Jesus tinha, olha só, nesta parte que eu li, se você observa aí na página, Jesus tinha acabado de falar sobre o seu padecimento, os versículos anteriores aqui. E lá diz assim: o Filho do Homem será zombado, açoitado, crucificado. Jesus acaba de dizer essas palavras, então Tiago e João fazem o pedido que vocês veem aí no texto. Eles pedem lugares de honra ao lado de Jesus na sua glória. Queridos, eu acho que foi uma cena constrangedora. Porque mesmo que eles quisessem fazer esse pedido, não era o momento. Jesus estava falando sobre a sua morte, sobre a dor que ele enfrentaria, e eles estavam pensando em glória, em posições de honra.
Eu não sei, mas há um fato que nos mostra que realmente foi constrangedor, porque quando os outros, os 10, que não estavam ali, ficaram sabendo, o texto vai dizer que eles ficaram indignados com a postura de Tiago e João naquele momento. A resposta de Jesus foi mais ou menos assim: bem, ainda não é a hora. E na sequência ele vai dizer que a glória, ela é sempre precedida da cruz. Não existe glória sem cruz. E Jesus é o exemplo máximo aqui também. Ele vai dizer que a honra, ela vem após a humilhação. E aí Jesus faz a pergunta crucial para eles: vocês estão prontos para beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizados com o batismo com que eu estou, veja bem, sendo batizado? Querido, Jesus está falando aqui sobre sofrimento. O cálice é o cálice da dor. Lembra-se quando Jesus está no Getsemane, orando, e ele diz o que para o Pai? Se possível, passa de mim este cálice. Porque Jesus está perguntando para aqueles dois o seguinte: vocês estão prontos a passar pelo sofrimento que eu enfrentarei daqui a pouco? E Jesus fala sobre o batismo. Batismo, como nós sabemos, é imersão. Vocês estão prontos a ser submersos no mesmo sofrimento que eu enfrentarei? Interessante sobre isso, no Salmo 42, verso 7, o salmista fala assim, ou escreve: todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Lembra-se, ondas e vagalhões passaram sobre mim. Essa ideia que Jesus está dizendo aqui quando fala sobre batismo, sobre estar debaixo da água. E a resposta dele, gente, qual foi? Podemos? Podiam ou não? Bem, a gente não sabe nesse momento, mas eles beberam o cálice e foram batizados com o batismo. Tiago morreu nas mãos de Herodes Agripa pela sua fé. E João, como a gente sabe, enfrentou os mais duros sofrimentos, inclusive isolado na ilha de Patmos por causa da sua fé. Mas nesse texto eles mostram, como é tão perceptível aqui, eles mostram uma atitude de grandeza. E vamos recordar que aqueles discípulos, no que pesa estarem com Jesus, eram pessoas humanas como eu e você, como nós todos aqui. Em Mateus capítulo 18, eles estão perguntando para Jesus, e na verdade em Lucas, eles estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus. Aí o que Jesus faz? De acordo com o texto de Mateus 18, Jesus pega uma criança e diz: sabem quem é maior no reino dos céus? É alguém que tem o comportamento dessa criança. É humilde, a palavra aparece ali. É humilde como essa criança. Os servos do reino são humildes. Jesus não apenas falou sobre isso, mas ele mostrou isso através de uma lição. João capítulo 13, a cerimônia do lava-pés, foi o máximo exemplo de humildade além ou abaixo da cruz que Jesus deu. E depois que lava os pés aos discípulos, ele vai dizer o seguinte: vocês falam que eu sou o Senhor e Mestre, e na verdade eu sou. E sendo Senhor e Mestre, eu lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Isso é humildade. Em Filipenses 2, 5 a 11, aquele cântico que os cristãos primeiros cantavam, fala sobre a humilhação e a exaltação de Jesus.
E naquele texto fala que ele humilhou-se, tornou-se servo e humilhou-se até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome sobre todo nome. Mas lembre-se, a honra vem depois da humilhação, e Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, vai mostrar isso. Os servos do reino são humildes. Humildade é condição essencial para servir no reino de Deus. Dwight L. Moody, um homem que se tornou até hoje a referência no mundo todo pelo ministério extraordinário que realizou, um norte-americano que viveu no século XIX. Certa vez ele foi fazer uma conferência num seminário. E então ele chegou, foi na primeira noite, apresentado e tudo mais, com as credenciais que tinha, e ele teve então a primeira parte da conferência, e depois ele ficou atendendo alguns estudantes, e a maioria foi para os seus dormitórios. Como sabem, nos Estados Unidos, os universitários moram no campus universitário, quase todos eles. E então, quando o Moody foi para o seu aposento, ele verificou que, como o tempo estava chuvoso, muitos estudantes, ao entrarem para o quarto, haviam deixado seus calçados do lado de fora da porta. E ele verificou que alguns deles estavam realmente com barro e bem sujos. Moody foi até o seu quarto, trocou de roupa, voltou, e ele tomou cada um daqueles calçados e limpou. E os deixou completamente limpos nas portas dos quartos dos estudantes. No dia seguinte, a grande questão naquele ambiente era: quem fez isso? Quem limpou os nossos calçados essa noite? Mas logo a verdade foi revelada, eles ficaram sabendo. E então, queridos, mais impacto do que todas as palavras daquela conferência teve o gesto de humildade daquele pregador, daquele conferencista. Servir no reino de Deus é para aqueles que são humildes. Jesus está ensinando isso aqui. Mas além disso, o serviço no reino, ele deve ser humilde, mas deve também ser dinâmico. O verso 45, o texto diz assim: o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas veio para servir. Eu quero que você observe, por óbvio que seja, o verbo vir aqui. Ele veio. Lógico, fala sobre mobilidade. Ele se moveu, ele deixou uma posição de honra, de glória, e ele baixou a terra. Ele veio na direção de uma necessidade. E aí nós sabemos, ele tomou a forma humana, a encarnação. Ele fez uma imersão entre os homens, não foi um extraterrestre. Ele se envolveu com todo tipo de gente, classe social daquela época. Você lê os evangelhos e você percebe isso. Ele participou da vida de muitas pessoas. Ele tomou parte nas lutas e dificuldades que tanta gente enfrentou, e por ele essas pessoas procuravam. Mateus capítulo 9, a partir do 35, diz que Jesus andava por todas as cidades e povoados, e ele via as pessoas, as multidões, como ovelhas, feridas e abandonadas. E aí o texto diz que Jesus teve grande compaixão daquelas pessoas. Queridos, Jesus, sendo o Filho de Deus, ele não se fechou dentro de um castelo. Ele não abriu uma porta e disse: quem tiver necessidade vai vir aqui, vai me procurar. Ele não fez isso. Ele se moveu no meio das pessoas. Ele foi ao encontro das necessidades que as pessoas possuíam. Ele não tinha lugar fixo. Ele não tinha formalidade. A sua agenda dependia das necessidades com as quais ele era confrontado. O texto bíblico vai mostrar isso para nós. É lamentável dizer, mas é verdade,
Hoje existe muita acomodação na igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos cristãos e muitos crentes estão acomodados, não se preocupam em servir como Jesus serviu. Há uma busca muito grande hoje em alguns lugares por facilidades, por comodidade, qualquer tipo de serviço que pode exigir um pouquinho mais, até mesmo um sacrifício. Não, isso não é comigo. O Senhor Jesus Cristo, em alguns momentos, Ele deixou de se alimentar, deixou de comer para atender uma necessidade do seu ministério, e a gente vê isso em João capítulo 4, na beira do poço, quando Ele recebe ali a mulher de Sicar, em Samaria, e os discípulos chegam com a comida que tinham de comprar, e Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e naquele momento Ele fica sem alimentação. Vivemos um tempo em que há muita contemplação, há muitas mãos levantadas para adorar, há muitas expressões de espiritualidade que não passam de intenções. Esse é um grande desafio para nós. Precisamos contemplar, mas precisamos também agir. O nosso serviço deve ser dinâmico no nosso dia a dia. Alguém diz que o verdadeiro culto que nós prestamos a Deus não é esse que nós estamos reunidos aqui. O verdadeiro culto, ele começa amanhã, segunda-feira, às 7 horas da manhã. E ele vai acontecer durante o dia, e na terça, e na quarta, e na quinta. Onde nós estamos cultuando, nós estamos servindo. Nós estamos sendo confrontados com necessidades. Lógico que esse aqui é um tempo em que nós somos fortalecidos, encorajados para fazer o nosso serviço para Deus. Você tem se movido na direção de necessidades que você conhece para ser bênção, para atender, para ajudar, para servir em nome de Cristo? Terceiro lugar, o serviço no reino deve ser intenso. Ainda no verso 45, o Filho do Homem veio para servir, e aí ele diz: dar a sua vida. Uau! É impossível que alguém vá mais longe em servir, em entregar a sua própria vida. É sempre bom, quando se fala isso, lembrar que Jesus não foi obrigado a ir à cruz, gente. Ele diz: eu ofereço a minha vida. Ele não foi obrigado pelo Pai ou por uma circunstância. Ninguém jamais foi mais distante em servir. O Senhor Jesus deu o máximo, Ele deu a vida. O ministério dele foi de alta intensidade, muito intenso. E Jesus traduz isso em João 9:4, quando ele diz: eu preciso fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, e aí não dá para fazer mais nada. Essa frase mostra como ele era intenso. Jesus não perdia oportunidades para servir. Ele estava antenado, ligado, ele percebia a necessidade, e então lá estava Jesus procurando servir. Uma vida de serviço, a vida de Jesus, que culminou no seu serviço mais elevado, naquela cruz. Mas ali Jesus pôde dizer: está consumado. O servo do reino precisa ser intenso naquilo que faz. Não é fazer de qualquer jeito, não é fazer qualquer coisa. Gosto da frase, e esta frase, a primeira vez que eu li esta frase, tem muitos anos. Essa frase foi dita por Dom Helder Câmara, um líder da Igreja Católica, lá em Recife, e ele usou essa frase numa entrevista que ele deu: Deus não exige êxitos, Ele quer que nós ofereçamos o melhor. E Deus sabe
o que é o nosso melhor. A filosofia do mundo, tantas vezes, é o menor esforço. Menor esforço. Não foi assim com Jesus. E por isso Jesus diz, entre vocês não será assim. O serviço no reino é humilde, ele é dinâmico e ele é intenso. A Bíblia vai dizer que nós devemos servir com alegria, Salmo 100, verso 2, servir ao Senhor com alegria. A Bíblia vai dizer que nós devemos servir de todo o coração, Colossenses 3, 23. Devemos servir por amor, 1 Tessalonicenses 1, 3. Nós devemos servir através do nosso estilo de vida, servir na vizinhança, servir na família, servir aos colegas, servir. O nosso serviço não deve ser seletivo, ou seja, nós não devemos ser o tipo da pessoa que escolhe o serviço que quer fazer. Jesus não fez assim. Por isso lá em Eclesiastes vai dizer, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as forças que você tem. Então, há alguns serviços que colocam a pessoa debaixo dos holofotes. E há outros que são absolutamente anônimos. Ninguém vê, ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus vê que você está servindo ali, que você está fazendo. Anos passados, já vários anos, quando Jimmy Carter, um irmão nosso, como sabem, era presidente norte-americano, ele fez uma visita oficial à França. No final de um dia, a equipe dele foi informada de que o presidente estava com fome, ele queria comer alguma coisa, e perguntaram, o que você quer? Ele disse, um hambúrguer, como todo americano. Levaram um recado para a cozinha. O chefe francês, irritado, disse, não se pede um hambúrguer a um chefe francês. Legal, né? Bacana. Ou seja, ele é um chefe para fazer coisas sofisticadas, mas um hambúrguer é demérito para ele. Infelizmente, eu espero que aqui na nossa igreja não, mas há lugares onde você vai... Isso aí eu não faço não. Sei não, eu estou num outro nível. Bem, se está, isso vai acontecer. Sabe, porque a recompensa de Deus para um trabalho bem feito, qual é, gente? Mais trabalho. A Bíblia mostra isso. Ou seja, faz isso aqui hoje, amanhã Deus vai levando, e vai levando, e vai conduzindo. Eu aprecio muito a visão das células, porque... a visão celular, ela trabalha assim, você começa fazendo a edificação na célula, louvor na célula, evangelismo na célula, daqui a pouco se torna um líder em treinamento, daqui a pouco é um líder de célula, daqui a pouco é um supervisor, daqui a pouco você é um coordenador, e daí pode entender que Deus está chamando você para deixar o seu trabalho, se preparar o seu trabalho lá fora, para você ser um pastor de rede, um pastor de uma igreja, mas tudo começa lá na célula, quando você faz o louvor, você faz o evangelismo, você faz a edificação. E aí Deus vai conduzindo nesse sentido. É assim que Deus faz. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse texto de Marcos 10, tão significativo. Com tantos ensinos neste incidente do pedido daqueles 2 discípulos. Nas palavras de Jesus, há quanta sabedoria que nós aprendemos com Ele. Permita, Deus, que eu e cada um de nós aqui sejamos servos do reino, humildes, que sejamos dinâmicos, que sejamos intensos em nosso serviço. Muito obrigado, Deus, por nos ensinar mais uma vez isso, na manhã deste domingo, em nome de Jesus, amém.